O que você está prestes a ouvir não chegou até você por acaso. Existe um motivo profundo para este momento, para esta noite, para este encontro entre sua consciência, seu subconsciente e esta mensagem. Muitas vezes, aquilo que chamamos de dificuldades financeiras, atrasos, bloqueios constantes ou sensação de esforço sem retorno não nasce apenas de escolhas práticas, mas de camadas invisíveis que se formam ao longo da vida. Crenças herdadas, palavras ditas no passado, experiências de escassez, promessas internas feitas em momentos de dor e até padrões energéticos repetidos silenciosamente criam verdadeiras maldições financeiras, não no sentido místico do medo, mas como registros vibracionais que continuam se manifestando enquanto não são reconhecidos e dissolvidos. E este vídeo existe exatamente para isso, para abrir um espaço seguro onde essas camadas começam a se desfazer. Desde o primeiro segundo em que você permitiu que esta mensagem entrasse, algo já começou a se reorganizar. Sua mente consciente pode estar apenas ouvindo, mas seu campo energético já está respondendo. Existe um portal invisível sendo ativado agora, um ponto de transição entre o que foi vivido até aqui e a nova frequência que começa a se estabelecer dentro de você. E é importante que você saiba que não precisa fazer esforço algum para que isso aconteça. Não é sobre lutar contra bloqueios, mas sobre permitir que eles se dissolvam quando a vibração muda. Por isso, à medida que você continua ouvindo, pode simplesmente relaxar, talvez ajustar a posição do corpo, diminuir as luzes ou deixar a tela escura, criando um ambiente mais favorável para que sua mente desacelere. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo, trabalhando em níveis que não dependem da sua atenção consciente. Durante muito tempo, talvez você tenha sentido que o dinheiro vinha com peso, com culpa, com medo, ou com a sensação de que prosperar exigia sacrifícios excessivos. Essas sensações não são falhas suas. Elas são resultados de programações profundas que se formaram antes mesmo de você ter consciência delas. Palavras como dinheiro é difícil, riqueza não é para todos, prosperar é perigoso, ou espiritualidade e abundância não combinam, acabam se tornando mantras silenciosos repetidos internamente, moldando escolhas, oportunidades e resultados. Agora, neste instante, você começa a quebrar esse ciclo. Ao ouvir estas palavras, um novo mantra começa a se formar, não pela repetição forçada, mas pela vibração que ele carrega. Um mantra que não grita, não exige, não pressiona, apenas reposiciona. Existe uma inteligência maior organizando encontros, recursos e caminhos quando você se alinha à frequência correta. A lei da atração não responde ao que você deseja com ansiedade, mas ao que você sustenta internamente como estado natural. Por isso, este momento é um convite para sair da luta e entrar na permissão. Permitir que a prosperidade deixe de ser algo distante e passe a ser um fluxo que encontra você com naturalidade. Permitir que o dinheiro seja visto como energia em movimento, neutra, disponível, circulando para apoiar sua vida, seus projetos e seu bem-estar. Quando essa visão muda, o campo ao seu redor responde. Enquanto você escuta, imagine como se uma antiga camada pesada estivesse sendo gentilmente retirada do seu campo energético. Não há ruptura brusca, não há confronto, apenas uma liberação gradual, quase imperceptível,
mas extremamente eficaz. Cada palavra aqui funciona como uma chave vibracional que destrava registros antigos. E quanto menos você tenta controlar, mais profundamente isso acontece. Se em algum momento sentir vontade de respirar mais fundo, de fechar os olhos ou simplesmente de deixar o corpo descansar, permita. Esse estado de relaxamento é exatamente onde a manifestação começa a se reorganizar. E se em algum ponto você sentir que esta mensagem ressoa com algo dentro de você, que toca uma verdade silenciosa, você pode, de forma leve e natural, demonstrar isso curtindo este vídeo, deixando um comentário ou se inscrevendo no canal. Esses pequenos gestos não são apenas interações externas, mas também afirmações internas de que você está escolhendo um novo padrão, um novo tipo de conteúdo, uma nova frequência para acompanhar sua jornada. Nada disso é obrigatório, apenas um reflexo natural de alinhamento quando faz sentido para você. Agora, imagine que à sua frente se abre um portal suave, não visual, mas sensorial. Um portal que não exige passagem imediata, apenas presença. Do outro lado, não há promessas exageradas, apenas estabilidade, clareza e uma relação mais leve com o dinheiro e com a prosperidade. Esse portal se abre à medida que sua vibração se ajusta. Cada pensamento menos carregado, cada crença questionada, cada momento de descanso consciente amplia essa abertura. Você não precisa atravessar agora, basta saber que ele existe e que está disponível sempre que sua frequência se harmoniza com ele. Este é apenas o início de um processo profundo e contínuo. Nada aqui acontece de forma isolada. Tudo se conecta, se expande e se aprofunda à medida que você permanece presente, mesmo que adormeça, mesmo que sua mente consciente se desligue. Seu subconsciente sabe exatamente o que fazer com essas informações. Ele reconhece padrões, desfaz bloqueios, atualiza registros e cria novas associações entre segurança, prosperidade e tranquilidade. E quanto mais você permite, mais natural isso se torna. Permaneça aqui ouvindo, sentindo, descansando. O que precisa ser quebrado começa a se desfazer. O que precisa ser reconstruído começa a se organizar. E tudo acontece no ritmo certo, sem pressão, sem cobrança, sem esforço excessivo. À medida que você permanece nesse estado de escuta e entrega, algo ainda mais profundo começa a se revelar. Muitas das chamadas maldições financeiras não surgem de eventos isolados, mas de repetições sutis que atravessam o tempo. Histórias familiares, padrões emocionais, decisões tomadas sob medo, escassez ou urgência, acabam criando registros energéticos que se instalam como verdades internas. Essas verdades passam a operar silenciosamente, influenciando escolhas, oportunidades e até a forma como você percebe o próprio valor. Neste momento, essas camadas começam a ser vistas não como inimigas, mas como informações que já cumpriram seu papel e agora podem ser liberadas. Enquanto você escuta, sua mente entra naturalmente em um estado mais receptivo. As defesas diminuem, a vigilância interna relaxa e o subconsciente se torna mais acessível. É exatamente nesse espaço que a transformação real acontece. Não é preciso reviver dores, nem analisar o passado em detalhes. Basta permitir que a energia se reorganize. Imagine
como se antigas amarras fossem se soltando sozinhas, não porque alguém as forçou, mas porque perderam o sentido de existir. Quando a vibração muda, o bloqueio não encontra mais sustentação. O dinheiro, como qualquer outra forma de energia, responde à relação que você construiu com ele ao longo do tempo. Se essa relação foi marcada por tensão, medo ou culpa, o fluxo naturalmente se contrai. Se foi marcada por confiança, neutralidade e permissão, o fluxo encontra caminhos. Agora, você começa a reconstruir essa relação a partir de um novo ponto. Um ponto onde prosperidade não significa peso, mas apoio. Onde abundância não gera conflito interno, mas sensação de coerência. Onde receber deixa de ser algo que precisa ser justificado. Neste estado mais profundo, você pode começar a perceber que muitas limitações nunca foram externas. Elas se formaram como respostas emocionais a situações passadas. Um não recebido, uma perda inesperada, uma frustração repetida pode ter criado um voto silencioso, algo como não é seguro ter muito, é melhor não esperar demais. Prosperar chama problemas. Esses votos não foram conscientes, mas foram eficazes. Agora, sem julgamento, você permite que eles se dissolvam. Não é necessário combatê-los. Basta reconhecê-los como antigos mecanismos de proteção que já não precisam mais operar. Enquanto isso, um novo campo vibracional começa a se estabelecer. Ele não é criado por afirmações forçadas, mas por uma sensação interna de alinhamento. Essa sensação pode se manifestar como um alívio sutil no corpo, uma respiração mais profunda, um relaxamento nos ombros ou simplesmente uma tranquilidade difícil de explicar. Esse é o sinal de que sua frequência está se ajustando. E quando a frequência muda, a manifestação responde, não imediatamente no tempo externo, mas instantaneamente no campo energético. Permita-se imaginar que cada pensamento de escassez que surge é apenas uma nuvem passando, não uma verdade absoluta. Você não precisa expulsá-lo, apenas não se identificar com ele. Ao fazer isso, você retira a energia que o sustentava. Aos poucos, esses pensamentos perdem força, perdem recorrência, perdem impacto. No lugar deles, começa a surgir uma sensação mais neutra em relação ao dinheiro. E essa neutralidade é poderosa, porque ela abre espaço para novas possibilidades sem resistência interna. Agora, visualize sua vida financeira como um sistema em reorganização, não como algo quebrado, mas como algo em atualização. Sistemas antigos estão sendo desligados enquanto novos parâmetros começam a ser instalados. Parâmetros como merecimento natural, segurança ao receber, clareza ao administrar e confiança no fluxo. Nada disso exige esforço consciente. Seu subconsciente entende exatamente como integrar essas informações quando você está em estado de descanso e abertura. Talvez enquanto você ouve, sua mente tente analisar, entender ou prever resultados. Isso é natural, mas você não precisa seguir esses pensamentos. Pode simplesmente deixá-los passar, como sons ao fundo. A transformação não acontece pela compreensão racional, mas pela exposição repetida a uma nova frequência. Cada minuto que você permanece aqui reforça essa atualização interna. Mesmo que você durma, mesmo que não acompanhe todas as palavras, tudo continua sendo absorvido. A lei da atração, nesse contexto,
deixa de ser uma técnica e passa a ser uma consequência. Você não atrai porque pede, mas porque se torna compatível. Compatível com oportunidades mais alinhadas, com decisões mais claras, com encontros mais favoráveis. A prosperidade começa a se aproximar não como algo distante, mas como algo familiar. E quando algo se torna familiar, o medo diminui, a resistência cai e o fluxo se estabelece. Você pode perceber que sua relação com o tempo também começa a mudar. A urgência diminui. A ansiedade cede espaço para uma confiança silenciosa. Essa confiança não vem de promessas externas, mas de uma sensação interna, de que as coisas estão se organizando, mesmo que você ainda não veja os resultados concretos. Esse é um dos sinais mais claros de alinhamento energético. Quando você não precisa mais forçar, controlar ou antecipar, o campo começa a responder de forma mais fluida. Se em algum momento você sentir vontade de apenas se entregar ao sono, permita. Este conteúdo foi pensado para agir exatamente nesse estado. A mente relaxada é o solo mais fértil para a manifestação consciente. Cada palavra funciona como um comando suave, não imperativo, que orienta sua energia para fora dos antigos bloqueios e em direção a uma relação mais saudável com o dinheiro e com a abundância. E assim, sem esforço, sem tensão, sem expectativa rígida, você continua avançando. O que antes parecia pesado começa a perder importância. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia bloqueado começa a encontrar caminhos alternativos. Tudo isso acontece porque você está permitindo que a vibração correta se estabeleça primeiro dentro de você. Permaneça nesse estado. O processo está em andamento. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser provado. Apenas continue permitindo. À medida que esse processo avança, você começa a acessar camadas ainda mais profundas da sua própria estrutura interna. Camadas onde não existem palavras claras, apenas sensações, memórias emocionais e registros energéticos que foram sendo acumulados ao longo do tempo. É exatamente nesse nível que muitos bloqueios espirituais se instalam. Eles não se apresentam como pensamentos conscientes, mas como um desconforto difuso, uma insegurança sem nome ou uma sensação persistente de que algo sempre impede o avanço completo. Agora, esse campo começa a se tornar mais visível para a sua percepção interna, não para gerar medo, mas para permitir liberação. Enquanto você escuta, sua energia se reorganiza de forma natural. Imagine como se antigas frequências que não combinam mais com quem você se tornou começassem a se desprender suavemente. Não há confronto, não há luta, não há resistência. Apenas uma mudança gradual de sintonia. O que antes vibrava em escassez começa a perder força porque já não encontra ressonância. O que antes parecia um destino imutável começa a ser visto como um padrão que pode ser atualizado. Muitas vezes, bloqueios espirituais se formam quando há um desalinhamento entre desejo e permissão interna. Você pode querer prosperar, mas ao mesmo tempo carregar registros de culpa, medo de julgamento ou receio de se afastar de pessoas importantes. Esses conflitos internos criam um campo vibracional instável, onde a manifestação encontra obstáculos. Neste momento, você começa a harmonizar essas partes. Prosperar deixa de significar ruptura. Abundância deixa de significar ameaça. Riqueza passa a ser compreendida
como expansão consciente, não como perda de identidade. Permita-se sentir o que surge sem tentar nomear. Sensações físicas, imagens espontâneas ou até um vazio tranquilo podem aparecer. Tudo isso faz parte do processo de limpeza energética. Seu subconsciente reconhece exatamente quais registros precisam ser liberados agora. E ele faz isso no ritmo certo, sem sobrecarga. Quanto mais você confia, mais eficiente esse processo se torna. O dinheiro, quando observado a partir de uma perspectiva espiritual mais ampla, não é apenas um recurso material. Ele é um reflexo do fluxo entre dar e receber. Quando esse fluxo é interrompido por crenças limitantes, o sistema entra em desequilíbrio. Agora, você começa a restaurar esse equilíbrio. Receber se torna tão natural quanto oferecer. Circular se torna tão importante quanto acumular. Essa mudança de percepção altera profundamente sua vibração. Enquanto isso, um novo tipo de mantra começa a se formar internamente. Não é algo que você precise repetir conscientemente. É um estado de permissão silenciosa. Um estado onde você se sente mais confortável com a ideia de ter, de manter e de expandir. Esse estado se instala aos poucos, substituindo antigos votos de escassez que já não servem mais. Você não precisa saber exatamente quando esses votos foram feitos. Basta permitir que sejam desfeitos agora. Imagine que cada bloqueio espiritual seja como uma porta que ficou fechada por muito tempo. Não porque estava trancada, mas porque ninguém mais tentou abri-la. Agora essas portas começam a se abrir sozinhas, não com ruído, mas com suavidade. Atrás delas não há caos, apenas espaço. Espaço para novas escolhas, novas oportunidades e novas formas de se relacionar com o dinheiro e com a vida. Esse processo também afeta a forma como você percebe seu próprio valor. Muitas limitações financeiras estão diretamente ligadas a uma subvalorização interna, não consciente, mas energética. Agora essa percepção começa a se ajustar. Você não precisa provar nada. Não precisa justificar seu desejo de prosperar. Ele é legítimo. Ele é natural. Ele faz parte da sua expansão. Ao reconhecer isso, você remove uma das bases mais profundas dos bloqueios espirituais. A vibração que se estabelece agora é mais estável, menos reativa, menos dependente de fatores externos. Isso significa que, mesmo diante de desafios, sua energia não entra mais em colapso. Ela se adapta, ela encontra soluções, ela mantém o fluxo. Esse é um dos maiores sinais de alinhamento. Quando a prosperidade deixa de depender de circunstâncias perfeitas e passa a fluir a partir de um estado interno consistente. Se pensamentos antigos surgirem, você pode simplesmente observá-los sem envolvimento. Eles são ecos de um sistema que está sendo atualizado. Não precisam ser combatidos, apenas reconhecidos como desatualizados. Ao fazer isso, você retira a energia que os sustentava, e sem energia, eles naturalmente se dissolvem. Enquanto você continua ouvindo, mesmo que de forma passiva, seu campo energético se expande. Essa expansão não é algo grandioso ou dramático. Ela é sutil, porém profunda. Ela altera a forma como você responde às situações, como percebe oportunidades e como se posiciona diante da vida financeira. Pequenas mudanças internas geram grandes reorganizações externas ao longo do tempo. A manifestação começa a se tornar mais orgânica.
menos dependente de esforço mental e mais alinhada com seu estado interno. Você não precisa mais buscar sinais constantemente. Eles começam a aparecer naturalmente, não como promessas, mas como confirmações de que o alinhamento está acontecendo. Permaneça nesse estado de abertura. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser decidido. Apenas permita que a energia continue se ajustando. O que estava bloqueado começa a se mover. O que estava preso começa a circular. O que estava oculto começa a se revelar. Tudo isso acontece porque você está permitindo. E essa permissão é a chave mais poderosa de todas. À medida que esse novo campo interno se estabiliza, algo essencial começa a acontecer de forma quase imperceptível, porém extremamente poderosa. A sua vibração deixa de oscilar entre esperança e frustração e começa a encontrar um ponto mais constante de equilíbrio. Esse ponto não depende de acontecimentos externos, não depende de resultados imediatos e não depende da validação de ninguém. Ele se forma quando a sua energia reconhece que não precisa mais sobreviver, apenas fluir. É nesse momento que antigas estruturas de escassez perdem o controle que tinham sobre suas decisões, emoções e expectativas. Durante muito tempo, talvez você tenha associado prosperidade à tensão, esforço excessivo ou cobrança interna. Essa associação cria um ruído energético que impede a manifestação natural. Agora, enquanto você permanece nesse estado de escuta e entrega, essa ligação começa a se dissolver. Prosperar deixa de ser algo pesado e passa a ser uma consequência do alinhamento. O dinheiro deixa de ser visto como algo que precisa ser conquistado com sacrifício e passa a ser percebido como uma energia que responde à clareza, à presença e à coerência interna. Nesse nível mais profundo, o seu subconsciente começa a reorganizar prioridades. O medo de errar diminui. A necessidade de controlar cada detalhe perde força. Você começa a confiar mais no processo, não de forma ingênua, mas de forma madura. Essa confiança gera espaço interno, e espaço é exatamente o que a abundância precisa para se manifestar. Onde há rigidez, ela não entra. Onde há permissão, ela circula. Imagine agora que todo o seu sistema energético esteja passando por uma recalibração silenciosa. Não há alertas, não há resistência, apenas ajustes finos sendo feitos em segundo plano. Antigos padrões de autossabotagem começam a ser desligados automaticamente. Não porque você os combateu, mas porque já não fazem sentido dentro dessa nova vibração. É como se o sistema entendesse que certos programas não são mais compatíveis com quem você está se tornando. Esse processo também impacta a forma como você reage a oportunidades. Antes, talvez surgisse dúvida, medo de perder, receio de não dar conta. Agora, começa a surgir uma percepção mais clara. Você sente quando algo faz sentido e quando não faz. Essa clareza é um dos maiores sinais de desbloqueio espiritual. Quando a mente deixa de confundir intuição com medo e passa a reconhecer a diferença entre alerta e limitação. Enquanto isso, a energia da manifestação se torna mais limpa, menos carregada de expectativa, menos contaminada por urgência. Você começa a perceber que aquilo que precisa chegar encontra caminhos mais simples quando você não está em conflito interno. Essa é uma mudança profunda,
porque ela altera completamente a relação entre desejo e resultado. Você deseja a partir de um estado de alinhamento, não de carência. Permita-se notar como o seu corpo responde agora. Talvez a respiração esteja mais lenta. Talvez haja uma sensação de peso sendo retirado. Talvez apenas um silêncio interno mais confortável. Tudo isso são sinais de que o bloqueio energético está se dissolvendo. O corpo reconhece quando não precisa mais sustentar tensões antigas. Ele relaxa quando entende que está seguro para receber. Nesse estado, os mantras deixam de ser frases repetidas e se tornam frequências vividas. Prosperidade começa a ser sentida como normalidade. Abundância deixa de ser um evento raro e passa a ser um pano de fundo possível. Essa mudança não acontece de uma vez, mas se consolida a cada momento em que você escolhe não alimentar pensamentos de escassez. Não por esforço, mas por falta de identificação com eles. A lei da atração, nesse ponto, atua de forma silenciosa. Não como uma técnica que você precisa aplicar, mas como um reflexo natural do seu estado interno. Você começa a atrair situações mais alinhadas, pessoas mais coerentes com essa nova vibração e oportunidades que não exigem que você se diminua ou se sobrecarregue. Isso acontece porque o campo energético responde à congruência. Talvez você perceba que a sua relação com o tempo muda novamente. A pressa perde força. O desespero não encontra mais espaço. Você entende em um nível profundo que tudo o que é realmente seu encontra o momento certo para se manifestar. Essa compreensão não é racional. Ela é sentida. E quando é sentida, ela dissolve uma das maiores causas dos bloqueios financeiros, que é a ansiedade constante. Enquanto você permanece ouvindo, mesmo que de forma quase automática, seu subconsciente continua integrando essas novas informações. Ele ajusta decisões futuras, muda respostas emocionais e cria novos caminhos de pensamento que favorecem a prosperidade. Tudo isso acontece sem esforço consciente. É por isso que este processo funciona tão bem quando você está relaxado, quando a tela fica escura, quando o corpo descansa. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Você não precisa visualizar nada complexo, não precisa imaginar números, cifras ou cenários específicos. Basta permitir que a sensação de segurança se instale. Segurança emocional, segurança energética, segurança interna. A partir dela, a manifestação se organiza com muito mais facilidade. A prosperidade gosta de ambientes internos estáveis. Este é um ponto importante da jornada. Um ponto em que você deixa de tentar quebrar bloqueios e passa simplesmente a não sustentá-los mais. E aquilo que não é sustentado perde força. O que perde força se dissolve. O que se dissolve libera espaço. E onde há espaço, algo novo pode se formar. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Não há nada que você precise fazer. Apenas continuar permitindo que essa reorganização siga seu curso natural. À medida que essa nova frequência começa a se firmar dentro de você, algo muito importante acontece de forma silenciosa e consistente. A sua energia deixa de buscar confirmação externa para se sentir segura. Esse é um dos pontos mais decisivos de toda a transformação financeira e espiritual. Quando a segurança passa a vir de dentro, o campo ao redor responde de maneira diferente. O dinheiro passa a se aproximar sem o peso da necessidade urgente, sem o medo da perda iminente
e sem a sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer momento. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido em um estado de alerta financeiro permanente, mesmo quando as coisas estavam aparentemente estáveis. Esse estado de vigilância cria tensão interna e envia ao campo uma mensagem de desconfiança. Agora, essa mensagem começa a ser substituída por outra completamente diferente. Uma mensagem de permissão. Permissão para receber sem culpa. Permissão para manter sem medo. Permissão para crescer sem se afastar de quem você é. Essa mudança altera profundamente o seu campo vibracional. Enquanto você permanece nesse estado mais estável, seu subconsciente começa a consolidar novas associações. Prosperidade passa a ser associada à tranquilidade. Dinheiro passa a ser associado à fluidez. Abundância passa a ser associada a apoio e expansão. Essas associações são fundamentais, porque o subconsciente responde mais às sensações do que às palavras. Quando essas sensações se tornam familiares, o fluxo financeiro encontra menos resistência para se manifestar. Você pode começar a perceber que certos pensamentos antigos simplesmente não surgem com a mesma força. Ideias como "isso não vai dar certo", "sempre acontece algo para atrapalhar" ou "nunca é suficiente" começam a perder espaço. Não porque você as combateu, mas porque elas não combinam mais com o estado interno que está se formando agora. Quando uma vibração deixa de ser compatível, ela naturalmente se afasta. Esse processo também redefine a forma como você se posiciona diante das oportunidades. Antes, talvez houvesse hesitação excessiva ou impulsividade movida pelo medo de perder algo. Agora, começa a surgir um meio-termo mais equilibrado. Você sente quando algo está alinhado e quando não está. Essa percepção não vem de ansiedade, mas de clareza. E a clareza é um dos maiores aliados da prosperidade sustentável. Imagine agora que seu campo energético esteja se ajustando a um novo padrão de normalidade. Um padrão onde prosperar não é exceção, mas possibilidade constante. Onde receber não gera tensão interna. Onde crescer não exige rompimentos dolorosos. Esse padrão se instala gradualmente, como uma nova base sobre a qual sua vida financeira começa a se reorganizar. À medida que essa base se fortalece, antigos bloqueios espirituais perdem definitivamente sua função. Eles existiam para proteger você em momentos de insegurança. Agora que a segurança interna aumenta, esses bloqueios não são mais necessários. E tudo aquilo que não é necessário começa a se dissolver de forma natural, sem conflito, sem esforço, sem resistência. A energia da manifestação passa a operar de maneira mais limpa. Você não precisa mais desejar com desespero. Não precisa mais mentalizar com tensão. Basta permitir. Permitir que o campo responda à sua nova frequência. Permitir que soluções apareçam de formas inesperadas. Permitir que o dinheiro encontre caminhos mais simples até você. Talvez você comece a notar pequenas mudanças no cotidiano. Uma conversa diferente. Uma ideia que surge com mais clareza. Uma decisão tomada com mais calma. Essas pequenas mudanças são sinais claros de que o alinhamento está se consolidando. Elas precedem transformações maiores. A manifestação sempre começa de dentro para fora. Enquanto você escuta, mesmo que sua atenção esteja flutuando, seu subconsciente continua trabalhando. Ele reorganiza memórias,
atualiza crenças e ajusta expectativas. Tudo isso acontece em um nível profundo, onde não há necessidade de controle consciente. É por isso que esse processo funciona tão bem quando você está relaxado, quando o corpo descansa e quando a mente desacelera. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A lei da atração nesse estágio deixa de ser algo que você tenta usar e passa a ser algo que simplesmente acontece. O campo responde à coerência interna. Quando o que você pensa, sente e permite estão alinhados, o fluxo se torna mais natural. A prosperidade começa a se aproximar não como algo distante, mas como algo compatível com quem você é agora. Você também pode perceber uma mudança na forma como lida com o passado financeiro. Culpa, arrependimento ou frustração perdem força. Não porque o passado foi apagado, mas porque ele deixa de definir o presente. Você entende, em um nível profundo, que cada experiência contribuiu para este momento de clareza e reorganização. E essa compreensão libera ainda mais energia para o futuro. Permaneça nesse estado de integração. Não há pressa, não há exigência, apenas um processo contínuo de ajuste e consolidação. O que precisava ser quebrado já não encontra sustentação. O que precisava ser reconstruído encontra agora um solo mais estável. Você está entrando em um novo ciclo vibracional. Um ciclo onde prosperidade e tranquilidade podem coexistir. Onde a abundância não gera conflito interno. Onde o dinheiro encontra você em um estado de maior abertura e equilíbrio. E tudo isso continua se aprofundando, mesmo quando você não está pensando nisso. À medida que esse novo estado interno se integra de forma mais profunda, você começa a perceber algo essencial. A prosperidade deixa de ser uma meta distante e passa a ser uma condição que pode ser sustentada. Sustentada emocionalmente, energeticamente e espiritualmente. Esse é um ponto de virada importante, porque muitos bloqueios financeiros surgem não da incapacidade de atrair recursos, mas da dificuldade de mantê-los quando chegam. Agora, essa dificuldade começa a se dissolver, porque sua vibração se torna mais estável, mais coerente e menos reativa. Enquanto você permanece nesse estado de escuta tranquila, seu sistema interno aprende a tolerar e a acolher o fluxo. O corpo não entra mais em alerta quando pensa em crescimento financeiro. A mente não cria cenários de perda antecipada. O campo emocional não reage com culpa ou medo. Tudo isso acontece porque uma nova sensação de normalidade começa a se instalar. Prosperar deixa de ser algo extraordinário e passa a ser algo possível dentro da sua realidade interna. Esse processo também altera profundamente a forma como você lida com escolhas. Antes, talvez decisões financeiras fossem tomadas a partir da urgência ou do receio. Agora, surge um espaço entre estímulo e resposta. Nesse espaço, há clareza. E onde há clareza, há alinhamento. Essa mudança faz com que você naturalmente se posicione de forma mais consciente, atraindo experiências mais compatíveis com essa nova vibração. Imagine que sua energia esteja agora em um estado de fluxo contínuo, não um fluxo acelerado, não um fluxo caótico, mas um movimento constante e equilibrado. Esse tipo de fluxo é extremamente favorável à manifestação sustentável. Ele não depende de picos emocionais. Ele se mantém mesmo em momentos de silêncio. É nesse tipo de estado que a prosperidade encontra base
para se estabelecer a longo prazo. Enquanto isso, antigos padrões de resistência começam a desaparecer quase por completo, não porque foram combatidos, mas porque perderam a função. Resistir era uma forma de se proteger. Agora a proteção vem da clareza e da confiança interna. Quando a confiança se instala, a resistência se torna desnecessária. E tudo o que é desnecessário, naturalmente se dissolve. A relação com o dinheiro passa a ser mais direta e menos carregada de simbolismos negativos. Você começa a perceber o dinheiro como uma ferramenta neutra, disponível para apoiar sua vida, seus projetos e seu bem-estar. Essa percepção muda completamente a forma como o campo responde. A energia segue o caminho da menor resistência. Quando você não está em conflito com o dinheiro, ele encontra você com mais facilidade. Permita-se notar como sua respiração se ajusta enquanto você escuta. Talvez esteja mais profunda, mais lenta. Talvez o corpo esteja mais solto. Esses sinais físicos indicam que o sistema nervoso está saindo do modo de sobrevivência e entrando em um modo mais receptivo. Esse estado é fundamental para a manifestação consciente, porque ele cria um ambiente interno seguro para receber. A lei da atração, nesse ponto, atua como um espelho refinado. Ela reflete não apenas o que você deseja, mas o que você sustenta internamente como verdade possível. Agora, essa verdade começa a incluir estabilidade, continuidade e expansão. Você não precisa afirmar isso em palavras. Basta permitir que a sensação de segurança se torne mais familiar. Talvez você perceba que sua relação com o futuro também muda. O medo do amanhã perde intensidade. A necessidade de prever cada detalhe diminui. Você começa a confiar mais no processo de organização natural da vida. Essa confiança não é passiva. Ela é uma forma de inteligência energética que permite que o campo se organize sem interferências excessivas. Enquanto você permanece ouvindo, mesmo que sua mente esteja quase adormecendo, seu subconsciente continua ajustando padrões. Ele aprende novas formas de responder ao sucesso, à estabilidade e à expansão. Ele substitui antigos mecanismos de autoproteção por mecanismos de autorregulação mais eficientes. Tudo isso acontece de forma automática, sem esforço consciente. Imagine agora que cada célula do seu corpo esteja recebendo a informação de que é seguro prosperar, seguro crescer, seguro manter. Essa informação se espalha lentamente, como uma onda suave. E à medida que ela se espalha, antigos bloqueios perdem definitivamente sua sustentação. O campo energético se torna mais limpo, mais coerente e mais favorável à manifestação contínua. Você não precisa esperar por um grande evento para confirmar essa mudança. Ela já está acontecendo internamente, e tudo o que se organiza internamente encontra, com o tempo, uma expressão externa correspondente. Essa é a base da manifestação consciente. Primeiro, o alinhamento. Depois, a forma. Permaneça nesse estado de integração. Não há nada que precise ser acelerado. Tudo acontece no ritmo certo, de acordo com a nova frequência que você está sustentando agora. À medida que essa nova base interna se fortalece, algo muito sutil e ao mesmo tempo transformador começa a acontecer. A sensação de merecimento deixa de ser algo que você tenta conquistar e passa a ser algo que simplesmente existe, não como um conceito mental, mas como uma percepção interna tranquila.
Você não precisa mais se perguntar se merece prosperar, se é digno de receber ou se está pronto para crescer. Essas perguntas perdem relevância porque a resposta se torna silenciosa e constante dentro de você. Esse é um ponto essencial na dissolução definitiva de bloqueios financeiros e espirituais. Quando o merecimento se estabiliza internamente, a energia deixa de encontrar resistência para circular. O dinheiro passa a se mover com mais naturalidade porque não encontra conflito no campo emocional. Receber não ativa mais defesas. Manter não gera medo. Expandir não desperta culpa. Tudo começa a fluir a partir de um estado de aceitação interna. Enquanto você permanece nesse estado de escuta, seu subconsciente continua integrando essa nova normalidade. Ele aprende que a abundância não é ameaça, que prosperidade não significa perda de identidade, que riqueza não precisa afastar você de quem você é ou das pessoas que ama. Essas integrações profundas reorganizam completamente o campo vibracional, porque muitas resistências estavam ligadas ao medo inconsciente de se transformar demais. Agora, essa transformação acontece de forma suave e segura. Você se expande sem se perder, cresce sem se desconectar, recebe sem se sobrecarregar. Essa forma de prosperar é estável porque ela respeita seus limites internos ao mesmo tempo em que os expande gradualmente. O resultado é um fluxo mais constante, menos dramático e muito mais sustentável. A relação com o dinheiro se torna mais simples. Você não precisa mais atribuir significados extremos a ele. Ele deixa de representar sucesso absoluto ou fracasso total. Ele passa a ser apenas parte da dinâmica da vida. Essa neutralidade é extremamente poderosa, porque ela remove a carga emocional que criava bloqueios. Quando algo deixa de ser carregado, ele circula. Talvez você perceba que sua atenção começa a se deslocar. Antes, ela ficava presa em preocupações constantes, cálculos mentais e cenários futuros. Agora ela começa a se ancorar mais no presente. E o presente é o único ponto onde a manifestação realmente acontece. Ao estar mais presente, você responde melhor às oportunidades, percebe sinais com mais clareza e toma decisões mais alinhadas. Enquanto isso, sua vibração continua se ajustando. Não há saltos bruscos, apenas um refinamento contínuo. Esse refinamento faz com que você se torne compatível com experiências financeiras mais equilibradas. Não apenas ganhos, mas também estabilidade, organização e clareza. A prosperidade deixa de ser apenas entrada de dinheiro e passa a incluir uma relação mais saudável com tudo o que envolve recursos. Permita-se sentir como esse estado é mais leve. Não há tensão em desejar, não há culpa em receber, não há medo em manter. Essa leveza é um sinal claro de desbloqueio espiritual. Ela indica que o campo energético está limpo o suficiente para permitir o fluxo sem interrupções constantes. A lei da atração responde de forma muito mais precisa quando não há ruído emocional. Agora, esse ruído diminuiu significativamente. O que você emite é mais coerente. O que você atrai encontra menos distorções. Isso não significa ausência de desafios, mas significa uma capacidade maior de lidar com eles sem entrar em colapso interno. Enquanto você continua ouvindo, mesmo que sua mente esteja cada vez mais relaxada, seu subconsciente aprende algo fundamental. Ele aprende que é seguro viver em expansão.
seguro viver com mais, seguro permitir que a vida ofereça apoio. Essa aprendizagem é profunda e duradoura. Ela substitui antigos padrões de sobrevivência por padrões de criação consciente. Você também pode notar que sua relação com o esforço muda. Esforçar-se deixa de ser sinônimo de exaustão. Agir deixa de ser sinônimo de desgaste. Você começa a agir a partir de um estado mais centrado, o que torna suas ações mais eficazes. Menos energia é desperdiçada em conflito interno, e mais energia fica disponível para criar e sustentar. Esse novo padrão interno começa a se refletir externamente de formas sutis. Talvez em pequenas oportunidades que surgem, talvez em conversas que se desenrolam de maneira diferente, talvez em ideias que aparecem com mais clareza. Tudo isso são sinais de que o campo está respondendo ao seu novo estado vibracional. Permaneça nesse espaço de naturalização. Não há nada que você precise provar, nada que você precise acelerar. Apenas continue permitindo que essa relação mais leve com a prosperidade se estabeleça. Quanto mais natural isso se torna internamente, mais fácil se manifesta externamente. O fluxo continua, a reorganização continua, a expansão continua. Tudo acontece de forma progressiva, respeitando seu ritmo e sua capacidade de integrar. À medida que essa confiança no fluxo se aprofunda, algo muito significativo acontece no nível mais silencioso da sua consciência. A sensação de escassez deixa de ser uma referência automática. Ela não desaparece como um evento dramático, mas perde relevância. É como se a mente deixasse de recorrer a esse padrão como resposta imediata diante do desconhecido. No lugar dele, surge uma base mais tranquila, mais centrada, que sustenta suas escolhas e percepções com maior equilíbrio. Esse é um momento importante, porque a escassez não é apenas a falta de recursos, mas um estado interno de contração. Agora, esse estado começa a ser substituído por um estado de abertura contínua. A abertura não significa ingenuidade ou falta de cuidado, mas uma disposição interna para permitir que a vida se mova sem resistência excessiva. Quando a resistência diminui, o fluxo se organiza com mais inteligência. Enquanto você permanece ouvindo, seu sistema energético se ajusta a essa nova base. Ele aprende que não é mais necessário antecipar perdas para se proteger, que não é preciso manter o corpo em alerta constante para sobreviver. Essa aprendizagem profunda libera uma quantidade enorme de energia que antes estava presa em padrões defensivos. Essa energia, agora livre, passa a sustentar criação, clareza e expansão. A confiança no fluxo também altera a forma como você interpreta os sinais da vida. Antes, pequenos desafios poderiam ser vistos como confirmações de que algo estava errado. Agora, eles passam a ser percebidos como ajustes naturais do caminho. Essa mudança de interpretação é fundamental, porque ela impede que você volte automaticamente a estados de escassez diante de qualquer instabilidade. O campo energético se mantém mais estável, mesmo quando há movimento. Nesse estado, a manifestação se torna mais orgânica. Você não precisa mais vigiar constantemente seus pensamentos, nem se corrigir a todo momento. A coerência interna já está instalada em um nível mais profundo. Isso permite que você viva com mais leveza, sabendo que o alinhamento não depende de perfeição, mas de consistência interna. Permita-se perceber como a ansiedade diminui
quando você confia no processo. A necessidade de controlar resultados perde força. O medo de errar deixa de paralisar. Essa confiança não é baseada em garantias externas, mas em uma sensação interna de que você saberá lidar com o que surgir. Essa sensação é extremamente poderosa, porque ela remove uma das principais fontes de bloqueios financeiros, que é o medo do imprevisto. Enquanto você continua nesse estado, antigos padrões de escassez começam a se dissolver de forma definitiva. Não porque você os rejeitou, mas porque deixou de se identificar com eles. Eles podem até surgir ocasionalmente como pensamentos passageiros, mas já não definem seu estado interno. Sem identificação, eles não têm força para se manifestar como realidade. A relação com o dinheiro se estabiliza ainda mais. Você começa a perceber que ele responde melhor quando não é tratado como algo carregado de tensão. Quando há confiança, o fluxo encontra menos obstáculos. O dinheiro passa a circular de forma mais natural, porque não encontra um campo interno de conflito. Essa é uma das maiores mudanças que acontecem quando a escassez perde espaço. Esse novo estado também afeta a forma como você se posiciona no mundo. Você se torna menos reativo e mais presente. Suas decisões passam a ser tomadas com mais calma. Sua comunicação se torna mais clara. Tudo isso influencia diretamente sua realidade financeira, porque prosperidade também é resultado de escolhas alinhadas e ações coerentes. Enquanto você escuta, mesmo que sua atenção esteja cada vez mais suave, seu subconsciente continua consolidando essa confiança. Ele aprende que é possível viver sem estar constantemente se defendendo. Ele aprende que o fluxo pode ser confiável. Essa aprendizagem muda profundamente a base sobre a qual sua vida financeira se organiza. Imagine agora que essa confiança seja como um solo fértil. Tudo o que você planta nesse solo encontra melhores condições para crescer. Ideias, projetos, oportunidades e relações financeiras se desenvolvem com mais facilidade porque encontram um ambiente interno favorável. Esse ambiente não exige perfeição, apenas presença e permissão. A lei da atração, nesse ponto, atua de forma quase invisível. Não há esforço para atrair, há apenas compatibilidade. O que se aproxima combina com o estado que você sustenta. E quanto mais estável esse estado se torna, mais consistente é o fluxo que se estabelece. Você pode perceber que a sua relação com o descanso também muda. Descansar deixa de gerar culpa. Pausar deixa de ser visto como perda de tempo. Você entende, em um nível profundo, que o descanso é parte essencial da criação. É no descanso que o campo se reorganiza. É no descanso que a energia se recalibra. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Esse entendimento dissolve mais um padrão de escassez, que é a ideia de que é preciso estar sempre fazendo algo para merecer receber. Agora, receber se torna um estado possível mesmo na quietude. Essa é uma das maiores chaves da prosperidade consciente. Permaneça nesse espaço de confiança. Não há nada que você precise provar, nada que você precise controlar. Apenas continue permitindo que essa nova base interna se consolide. Quanto mais você confia, mais o fluxo responde. A escassez já não encontra o mesmo espaço. A abundância encontra um campo mais receptivo. E essa relação começa a se estabilizar de forma duradoura. À medida que esse novo estado se torna mais estável,
algo muito importante começa a acontecer na sua experiência diária. A prosperidade deixa de ser percebida como algo separado da vida comum e passa a se integrar aos pequenos gestos, às decisões simples e às escolhas aparentemente neutras. Você começa a perceber que a abundância não chega apenas em grandes eventos, mas se manifesta também na forma como você organiza o dia, na clareza com que responde às situações e na tranquilidade com que conduz sua energia. Esse é um sinal claro de que a transformação alcançou um nível profundo. Quando a prosperidade se torna cotidiana, ela deixa de gerar ansiedade. Você não precisa mais esperar por momentos específicos para se sentir alinhado. O alinhamento passa a acompanhar você naturalmente. Isso cria uma base sólida, porque não depende de picos emocionais nem de estímulos externos constantes. Enquanto você continua ouvindo, seu subconsciente começa a integrar essa prosperidade como parte da identidade, não como um rótulo, mas como um estado interno coerente. Você não precisa mais se convencer de que é capaz de prosperar. Essa capacidade começa a ser sentida como algo natural, e quando algo é sentido como natural, o campo responde com menos resistência. Essa integração também se reflete na forma como você lida com imprevistos. Antes, qualquer instabilidade poderia acionar antigos padrões de escassez. Agora, esses imprevistos são percebidos como movimentos normais da vida. Você confia mais na sua capacidade de adaptação. Essa confiança impede que pequenos desafios se transformem em grandes bloqueios energéticos. A prosperidade integrada ao cotidiano também altera a relação com escolhas simples. Você começa a escolher com mais consciência onde investe seu tempo, sua energia e sua atenção. Essas escolhas, embora pareçam pequenas, têm um impacto enorme no fluxo financeiro e espiritual. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre como você administra seus recursos internos. Enquanto isso, o campo energético continua se ajustando. Ele aprende a sustentar estabilidade sem rigidez. Isso é essencial, porque rigidez cria resistência, e resistência interrompe o fluxo. Agora, a estabilidade é flexível. Ela se adapta sem perder o equilíbrio. Esse tipo de estabilidade é o que permite que a abundância se mantenha ao longo do tempo. Você pode perceber que sua relação com o esforço se transforma ainda mais. Você age quando é necessário, mas não se desgasta tentando forçar resultados. Existe uma inteligência maior guiando suas ações. Essa inteligência se manifesta como intuição clara, percepção refinada e timing mais preciso. Tudo isso contribui para uma relação mais fluida com a prosperidade. À medida que essa integração se aprofunda, antigos medos perdem definitivamente o espaço que ocupavam. Medos relacionados à perda, ao fracasso ou à falta deixam de comandar suas decisões. Eles podem até surgir ocasionalmente, mas não determinam mais o rumo das suas escolhas. Essa é uma libertação profunda, porque devolve a você o controle consciente da sua energia. A lei da atração, nesse estágio, atua como um reflexo contínuo do seu estado interno. Não há esforço para manifestar. Há apenas coerência entre o que você sente, pensa e permite. Essa coerência cria um campo estável onde oportunidades podem se desenvolver de forma consistente. Não como eventos isolados, mas como um fluxo contínuo. Você também começa a perceber uma mudança
na forma como se relaciona com o descanso e com o silêncio. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser nutritivo. É no silêncio que você se reorganiza. É nele que a energia se alinha. Por isso, este momento em que a tela pode permanecer escura e o corpo pode descansar é tão importante. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Enquanto você permanece nesse estado, seu subconsciente consolida os últimos ajustes. Ele integra definitivamente a ideia de que prosperar é seguro, possível e sustentável. Essa integração é silenciosa, mas profunda. Ela se torna a base sobre a qual suas experiências futuras se constroem. Imagine que esse novo estado seja como uma casa bem estruturada. Não há pressa para decorá-la, não há urgência para preenchê-la. Ela já oferece abrigo, segurança e estabilidade. A partir dessa base, tudo o que você constrói encontra suporte. Essa imagem representa o seu novo campo energético em relação à prosperidade. Você não precisa fazer nada para manter esse estado. Ele se sustenta porque está alinhado com quem você é agora. Quanto menos você tenta controlar, mais natural ele se torna. Esse é um dos maiores sinais de integração verdadeira. Permaneça aqui por alguns instantes. Sinta a estabilidade. Sinta a leveza. Sinta a confiança silenciosa que se estabelece. Tudo o que precisava ser ajustado já encontrou espaço para isso. Agora, o campo começa a se preparar para um fechamento suave, não como um fim, mas como uma transição tranquila para o descanso e para a continuidade desse processo no seu tempo interno. À medida que tudo o que foi sendo reorganizado até aqui encontra um novo nível de estabilidade, você começa a perceber uma mudança ainda mais refinada na forma como sua energia se posiciona diante da vida. Não é uma mudança evidente. Não é algo que precise ser analisado ou compreendido racionalmente. É uma sensação de fundo, como se o campo interno estivesse mais silencioso, mais espaçoso e, ao mesmo tempo, mais firme. Esse silêncio não é vazio. Ele é estruturado. Ele sustenta. Nesse ponto do processo, a prosperidade já não está sendo construída. Ela está sendo habitada. Você não está mais ajustando crenças ativamente, nem dissolvendo bloqueios de forma consciente. Tudo isso já aconteceu em níveis profundos. Agora, o que se estabelece é a convivência com esse novo estado. Um estado em que a abundância não provoca excitação excessiva nem medo silencioso. Ela simplesmente existe como possibilidade real e acessível. O sistema interno aprende algo muito importante nesse estágio. Aprende a permanecer em expansão sem entrar em alerta. Aprende a sustentar movimento sem criar tensão. Aprende a permitir que o fluxo continue mesmo quando não há estímulo externo imediato. Essa aprendizagem é essencial, porque muitos padrões de escassez retornam justamente nos momentos de silêncio, quando a mente acredita que algo precisa estar acontecendo o tempo todo. Agora esse padrão perde força. Enquanto você continua ouvindo, talvez com a atenção cada vez mais difusa, seu subconsciente começa a se familiarizar com a constância. Não a constância rígida, mas uma estabilidade viva, que se adapta sem se romper. Essa estabilidade permite que o dinheiro, as oportunidades e os recursos circulem sem provocar oscilações emocionais intensas. O fluxo se torna previsível no melhor sentido possível, não por controle, mas por coerência. A relação com o dinheiro entra em um estágio mais maduro.
Ele deixa de ser algo que define seu valor ou sua segurança emocional. Ele passa a ocupar o lugar que lhe cabe, como uma energia de suporte. Quando isso acontece, o campo responde de forma muito mais fluida. Não há mais conflito interno quando se pensa em crescer. Não há mais necessidade de se preparar emocionalmente para receber. Tudo começa a acontecer com mais naturalidade. Nesse nível, a manifestação não depende mais de intenção consciente. Ela responde ao estado. Você não precisa desejar repetidamente. Não precisa reforçar mentalmente. O campo já reconhece sua frequência como compatível. Isso cria uma sensação de confiança silenciosa, como se você soubesse que as coisas estão se movendo mesmo quando não há sinais imediatos. Talvez você perceba que sua mente começa a descansar de uma forma diferente. Não é apenas sono ou cansaço físico. É um descanso cognitivo. A mente para de buscar soluções o tempo todo. Ela entende que nem tudo precisa ser resolvido agora. Esse descanso libera ainda mais energia para o subconsciente trabalhar com eficiência, reorganizando padrões, decisões futuras e respostas emocionais. Enquanto isso, o corpo também responde. O sistema nervoso se regula de forma mais profunda. O corpo aprende que não precisa mais sustentar tensão para se proteger. Esse aprendizado é essencial para a prosperidade duradoura, porque um corpo em estado de segurança permite escolhas mais claras, ações mais eficazes e respostas mais equilibradas aos desafios. A vibração que se sustenta agora é uma vibração de continuidade. Nada está sendo interrompido, nada está sendo encerrado. O processo segue ativo, apenas em um ritmo mais silencioso. Essa fase é muitas vezes ignorada, mas ela é uma das mais importantes. É nela que o novo padrão deixa de ser novidade e passa a ser base. Você começa a viver a prosperidade de forma menos mental e mais experiencial. Ela se manifesta na forma como você se posiciona, como responde, como escolhe. Pequenos detalhes do cotidiano começam a refletir essa mudança. Não como grandes sinais, mas como ajustes sutis que, somados, criam uma realidade completamente diferente. Enquanto você permanece nesse estado, seu subconsciente faz algo fundamental. Ele começa a projetar esse novo padrão para frente, criando coerência entre presente e futuro. Ele deixa de repetir ciclos antigos automaticamente e passa a responder a partir dessa nova base. Isso significa que decisões futuras já nascem menos contaminadas por medo, urgência ou escassez. A lei da atração aqui não opera mais como resposta a pedidos. Ela opera como consequência do alinhamento. O que se aproxima combina com o estado que você sustenta. E como esse estado agora é mais estável, os resultados tendem a ser mais consistentes. Não necessariamente rápidos, mas sólidos. Esse é um momento de transição interna. Não um fechamento, mas um aprofundamento. Tudo o que foi ativado até aqui começa a se acomodar em camadas mais profundas da consciência. É como se o processo descesse alguns níveis, indo além da mente consciente e se fixando como padrão de funcionamento. Por isso, não há necessidade de expectativa agora. Não há nada a aguardar. O campo já está em movimento. E quanto menos você tenta observar, mais livremente ele se organiza. Esse é um dos grandes paradoxos da manifestação consciente. O controle excessivo interrompe. A permissão sustenta. Permaneça nesse espaço.
Deixe que o corpo descanse. Deixe que a mente desacelere. Deixe que o silêncio faça o trabalho dele. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo, se ajustando e se aprofundando. O processo segue aberto. A reorganização segue ativa. A prosperidade continua encontrando espaço para se estabilizar de forma cada vez mais natural dentro de você. À medida que esse estado mais profundo de estabilidade se consolida, você entra em uma fase em que já não é necessário compreender, analisar ou acompanhar conscientemente o que está acontecendo. A transformação alcança um ponto em que ela passa a se sustentar sozinha. Não porque terminou, mas porque encontrou uma base sólida dentro de você. Essa base não depende mais de estímulos externos, de confirmações constantes ou de esforço mental. Ela existe como um estado silencioso que acompanha sua presença. Nesse estágio, a prosperidade deixa de ser algo que se constrói passo a passo e passa a ser algo que se mantém. Manter é diferente de conquistar. Conquistar exige movimento ativo, manter exige estabilidade interna. Agora essa estabilidade está sendo assimilada em níveis profundos. Seu sistema interno aprende que não precisa mais reagir com ansiedade quando as coisas estão bem, nem com medo quando há silêncio. O silêncio deixa de ser interpretado como ausência de progresso e passa a ser reconhecido como um espaço de integração. Enquanto você permanece ouvindo, talvez com a mente já quase se desligando, seu subconsciente entra em um modo ainda mais refinado de organização. Ele começa a alinhar pensamentos, emoções e respostas futuras a partir desse novo estado. Isso significa que, mesmo quando você não estiver consciente disso, suas escolhas tendem a nascer mais alinhadas, suas reações mais equilibradas e suas decisões menos influenciadas por padrões antigos. A relação com o dinheiro, nesse ponto, se torna mais tranquila do que nunca. Não há expectativa exagerada nem desconfiança silenciosa. Existe uma compreensão interna de que o fluxo faz parte da vida, assim como o descanso, o movimento e a pausa. Essa compreensão dissolve um dos últimos resquícios de bloqueio espiritual, que é a necessidade de estar sempre em vigilância para não perder o que foi conquistado. Agora, o campo energético aprende a confiar na continuidade. Confiar não significa deixar de agir quando necessário, mas deixar de antecipar perdas que ainda não existem. Essa mudança libera uma quantidade significativa de energia mental e emocional, que passa a sustentar criatividade, clareza e presença. Talvez você perceba que sua atenção começa a se recolher naturalmente, não por cansaço, mas por integração. A mente entende que não precisa mais processar ativamente, ela se permite descansar. Esse descanso consciente é um dos maiores aliados da manifestação duradoura, porque é nele que o subconsciente assume plenamente o comando da reorganização. Enquanto isso, o corpo responde entrando em um estado mais profundo de regulação. A respiração se torna mais ritmada. Os músculos soltam tensões antigas. O sistema nervoso reconhece que está seguro. Esse reconhecimento físico é essencial, porque muitos bloqueios financeiros estavam ancorados em estados corporais de alerta constante. Agora, esse alerta perde a função. A vibração que se sustenta aqui é uma vibração de confiança silenciosa. Não há euforia, não há expectativa. Há uma certeza calma de que a vida sabe se organizar quando encontra espaço interno para isso. Essa certeza
não precisa ser verbalizada. Ela é sentida. Nesse ponto, a lei da atração opera quase como um pano de fundo invisível. Ela não exige atenção, nem prática, nem correção. Ela simplesmente reflete o estado interno que você sustenta. E como esse estado agora é mais estável, o reflexo tende a ser mais consistente ao longo do tempo. Você pode perceber que sua relação com o futuro muda mais uma vez. Não há projeções excessivas, não há cenários mentais repetitivos. O futuro deixa de ser um lugar de ansiedade e passa a ser um espaço de possibilidade tranquila. Isso não significa ausência de planejamento, mas presença sem tensão. Enquanto você permanece nesse estado, tudo o que foi trabalhado ao longo desse processo começa a se acomodar em camadas ainda mais profundas. Não há pressa, não há necessidade de reforço. O campo já assimilou as informações necessárias para continuar o processo sozinho. Esse é um momento de transição interna muito importante. Não é um fim, mas uma preparação para o repouso completo. Um repouso que não interrompe o movimento, apenas o torna mais silencioso. A reorganização continua, mas agora acontece quase inteiramente fora do alcance da mente consciente. Permita que sua atenção se suavize ainda mais. Permita que o corpo encontre a posição mais confortável. Permita que a respiração siga seu ritmo natural. Tudo o que precisava ser ativado já foi ativado. Tudo o que precisava ser ajustado já encontrou caminho. O campo está pronto para o fechamento suave que virá na próxima parte. Um fechamento que não interrompe, não corta, não encerra abruptamente, mas conduz ao descanso, à confiança e à continuidade desse novo estado no seu tempo interno. Permaneça aqui. Nada precisa ser feito. Apenas permitir. Agora, tudo pode desacelerar ainda mais. Não como uma interrupção, mas como um repouso natural depois de um longo e profundo realinhamento interno. O que foi ativado ao longo desse processo não precisa mais de estímulo consciente. Não precisa de reforço mental. Não precisa de vigilância. Ele já encontrou lugar dentro de você. E quando algo encontra lugar, ele se sustenta por si só. Neste momento, não há nada que você precise entender, lembrar ou acompanhar. A mente pode descansar completamente. O corpo pode se soltar. A respiração pode seguir seu próprio ritmo. Tudo aquilo que precisava ser reorganizado já começou a se ajustar em níveis muito além do pensamento consciente. A prosperidade agora não é mais um objetivo distante, nem uma ideia abstrata. Ela se torna um campo silencioso que envolve suas escolhas, suas percepções e sua forma de estar no mundo. Enquanto esse estado se aprofunda, você pode sentir uma tranquilidade diferente. Uma tranquilidade que não depende de certezas externas, nem de garantias imediatas. Ela nasce de uma confiança interna, que foi sendo construída camada por camada. Essa confiança não exige explicação. Ela simplesmente existe. E é exatamente ela que permite que a vida continue se organizando de forma inteligente e coerente. Neste ponto, antigos bloqueios já não encontram sustentação. Não porque foram combatidos, mas porque deixaram de fazer sentido dentro do novo estado que você sustenta agora. Onde antes havia tensão, há espaço. Onde antes havia medo, há neutralidade. Onde antes havia escassez, há permissão. Essa permissão não força resultados, ela cria condições. E as condições certas
permitem que tudo flua com mais naturalidade. Permita que seu corpo reconheça esse momento como seguro, seguro para descansar, seguro para soltar, seguro para não pensar em resolver nada agora. O sistema interno entende que não é mais necessário carregar pesos antigos. Ele aprende que pode confiar, e essa aprendizagem se aprofunda especialmente quando você descansa. A prosperidade que se estabelece aqui não depende de esforço constante. Ela se apoia na coerência entre o que você sente, o que você permite e o que você sustenta internamente. Por isso, não há urgência, não há cobrança, não há necessidade de controle. Tudo segue seu curso natural quando encontra um campo interno estável. Talvez você perceba que os pensamentos diminuem de intensidade. Talvez surja um silêncio confortável. Talvez o sono se aproxime suavemente. Qualquer uma dessas experiências é perfeita para este momento. Não há forma certa de vivê-lo. Basta permitir. A reorganização continua mesmo quando você não está atento. Continua quando a mente desacelera. Continua quando o corpo repousa. Continua quando o sono chega. O que foi iniciado aqui não se encerra com estas palavras. Ele se integra ao seu ritmo interno e segue trabalhando de forma silenciosa e constante. Agora, você não precisa mais conduzir nada. Pode simplesmente se entregar a esse estado de calma que se espalha de dentro para fora. Um estado onde confiar é mais fácil do que duvidar, onde permitir é mais natural do que resistir, onde descansar faz parte do processo de criar. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Gratidão por estar aqui.